Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Nelson Caram. Ele é economista e coordenador de estudos de trabalho e meio ambiente no Diese. E a gente vai falar uma coisa que está pegando no bolso de todo mundo. A gente vai falar da crise de energia. Nelson, muitíssimo agradecida por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente aqui de Petrópolis, do programa Trabalhador em Foco, para falar e explicar uma versão com um olhar do trabalhador, do cidadão a respeito disso que a gente está vivendo e que toda hora vê a bandeira mudando e o preço ficando uma fortuna da conta de luz e a gente não sabe o que faz da vida. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer, uma alegria muito grande estar não só sendo entrevistado por você, mas poder dialogar aí com os companheiros do movimento sindical aí de Petrópolis. Hein? Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa do programa. Eu que agradeço, na verdade, para mim é uma grande honra estar há 8 anos aqui nesse espaço do programa. E agora, há 1 ano e tanto aqui do escritório home office por conta da pandemia. Mas vamos lá. Energia, não dá para viver sem ela, de forma alguma, nos anos 2021. E aí vem a questão que é prática. A gente está muito acostumado com a energia elétrica, né? Mas a gente não pensa muito sobre isso. E, afinal de contas, quais são as principais fontes de energia no Brasil? No Brasil, diferente do que ocorre no resto do mundo, nós temos já há muitos anos, né, as chamadas fontes de energia renovável, né? São aquelas fontes de energia onde, como o próprio nome diz, elas são renováveis aí com o tempo, né? Certo. Diferente das fontes não renováveis. O que são fontes não renováveis? Né? São aquelas que você extrai da natureza e ela depois não se compõe mais, né? Como, por exemplo, o petróleo, o carvão, né? Que são fontes de energia, são chamados combustíveis fósseis, né? Que são usados também na geração de energia. No caso do Brasil, né, nós temos essa felicidade, né, de ter estruturado uma rede de fornecimento de energia já com base nas fontes renováveis. E o que são essas fontes renováveis? Né? Por exemplo, boa parte hoje, 2/3 da chamada matriz elétrica. A matriz elétrica é o que? São as diferentes fontes de energia, né? que podem ser usadas para geração de eletricidade. Certo. Hoje, 2/3, quase 65% dessa geração de energia elétrica no Brasil vem das usinas hidrelétricas, ou seja, são, né, aquelas turbinas que são construídas onde há uma quantidade de água razoável e aquele movimento da água gera a energia. Né? Então, hoje, no Brasil, 2/3 vêm dessas fontes de energia renovável. Né? Então, nós temos o que se fala uma matriz energética limpa, né? Ao contrário do restante do mundo, né? Você pega aí os países desenvolvidos mesmo, a Alemanha, Estados Unidos, enfim, a Europa toda, ela tem uma fonte de matriz de geração de energia não renovável, que é a base do carvão, praticamente. Né? E eles estão enfrentando toda uma discussão lá fora dessa transição, da saída do carvão em direção a outras fontes de energia renovável, por conta de todo o impacto ambiental que essas fontes não renováveis geram. Né? Perfeito. Nós utilizamos fontes de energia renováveis, contudo, mesmo assim, a gente meio que fica, se eu estiver equivocada, me corrija, Nelson. Essa é uma percepção, ora como jornalista, ora como telespectadora, ora como
pagantes da conta de luz, né? A gente ainda está muito, em minha opinião, à mercê da chuva. Não choveu ali, não choveu. Eu sempre brinco aqui em casa, normalmente eu não conto muito isso, eu falo assim, gente, mas tem que chover num lugar certo também, né? Que a chuva tem que cair em cima do reservatório. E aí, nessa coisa, a gente usa uma fonte renovável, o que é legal no que tange ao meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está à mercê de que a chuva caia no lugar certo. Isso é bom ou ruim? Qual é a sua avaliação a respeito disso? Eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: essa questão da chuva, ela está totalmente ligada com as questões que nós estamos fazendo no meio ambiente, né? Então, não é porque não chove e nós temos uma geração de energia que depende da água, que nós temos o problema da crise energética. Na verdade, essas questões estão todas interligadas. A pergunta é por que não chove, né? Ou por que nós temos enfrentado essa seca ao longo dos últimos anos? Lembrem que antigamente seca era uma coisa dos estados da região Nordeste, né? Não, pensava em seca, se pensava Exato. lá no Nordeste. E hoje não, hoje você tem aqui na região Sul cidades que estão enfrentando escassez de água, tal qual havia muitos anos no Nordeste. Então, quando eu digo que as coisas estão ligadas, é o seguinte: a água depende, por exemplo, no caso do Brasil, dos países, da quantidade de árvores, né, de proteções que você tem, as nascentes e tudo mais. Quanto mais você vai desmatando, quanto mais você vai acabando com as nascentes do rio, né, mais dificuldade você vai ter de gerar essa água. E é exatamente isso que vem acontecendo no mundo e com mais força recentemente aqui no Brasil, né? Hoje se fala muito do problema da emissão do carbono, né, que tem afetado as mudanças climáticas, tem trazido chuva de menos, o frio demais, né, vendavais. Então, tudo isso está ligado com essa questão da emissão de carbono. Mas no Brasil, hoje, o grande problema na emissão de carbono é o desmatamento, né? Cada árvore que você derruba, ela deixa de captar o carbono, né? E isso vai trazendo impactos para o meio ambiente e vai gerando, entre outras coisas, a falta de água, né? Agora, vamos pensar aqui o seguinte: essa falta de água afeta o nosso problema de geração de energia, ok. Uhum. Mas, e aí já entra num problema que a gente deve conversar: por que nós deixamos chegar a esse ponto, né? Perfeito. Então, de um lado, nós temos que travar esse processo de desmatamento para a gente não Certo. complicar a questão das chuvas, e de outro lado, a gente já deveria ter trabalhado a construção de fontes de geração de energia renováveis, Renováveis. que não só a hidráulica, né, a que vem das usinas. E Perfeito. qual que é a grande possibilidade no Brasil de exploração disso? É a energia eólica, né, a energia Uhum. solar, a energia que vem dos ventos Do e a vento. energia solar, né, Certo. captação do calor aí emitido pelo sol, né? Ocorre que no Brasil, né, nós viemos reduzindo essa participação da energia hidráulica, mas não aumentamos na velocidade desejada os investimentos nessas outras fontes energéticas, né, a Perfeito. solar e a eólica. Se a gente tivesse feito essa lição de casa já há muitos anos atrás, hoje, mesmo enfrentando essa crise hídrica, a gente teria uma forma de substituir esse problema, né, da falta de água pelo sol e pelo vento. E talvez as nossas contas de luz não estivessem tão caras como Então, estão ó, hoje. pergunta básica
de quem é consumidor final, ou seja, está lá na ponta e só é responsável pelo pagamento. Porque talvez eu, Carla, não tenha, e o nosso telespectador de casa, não tenha gerência ou possibilidade de estar decidindo que está na hora de pensar numa fonte de energia renovável e de uma mudança do paradigma nacional. Mas, como cliente, eu me pergunto, o que aconteceu que não perceberam isso? Então, na verdade, a gente está percebendo da pior forma possível, né? Como você mesmo disse, como consumidor, Mas o né, governo não percebeu antes, né? o governo não percebeu, né? Porque, no caso desse governo em particular, é um governo negacionista do ponto de vista de entender essas mudanças Negacionista até que a climáticas. chuva não está caindo. Exatamente, ele acha que desmatamento não é problema, ao contrário, vamos desmatar para incentivar a criação de bois, né, de carne, incentivar a pecuária, vamos desmatar para incentivar a produção de minério. Então, é aquela visão de curtíssimo prazo, né, que acha que tem que tirar da natureza tudo que ela pode dar, sem entender que a natureza diz, olha, eu te dou com uma mão, mas posso te tirar com a outra mão se você não cuidar, né, devidamente do ambiente. Então, nós estamos exatamente nesse momento, enfrentando esse problema por o governo ter fechado os olhos para essas questões aí que são urgentes, não só no Brasil, né, de enfrentamento ao clima no mundo todo. Né, Perfeito. tá aí. E aí vou fazer um recorte, né, que eu me recordo muito bem, que outro dia desses, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que deveria ter pensado nessa questão, falou que era simples resolver o problema da energia, era só apagar uma luz. Só que às vezes não dá para a gente apagar a luz. Estou eu aqui gravando com você, não tem como apagar a luz que está aqui do lado, que faz ficar direito para o telespectador. Não se trata apenas e tão somente de questões de pequeno porte, como essa, que às vezes a gente pode realizar sim em casa. Apagar a luz que não está precisando, desligar o aparelho da tomada, que devem ser percebidos como hábitos individuais e familiares positivos, mas que não podem, em minha opinião, ser utilizados como estratégia de governo federal para a questão da energia. Nelson, agora vem a pergunta. Esta jornalista que vos fala está louca ou este é mesmo o pensamento seu enquanto economista e pesquisador deste contexto de energia? Apagar a luz é um hábito individual, mas não pode ser uma política nacional? Com certeza que não pode ser uma política nacional. É óbvio que, como diz, ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém quer sair desperdiçando coisas, você usa com critério, mesmo porque hoje o salário já não cobre boa Não paga parte, né, tudo. do nosso custo de vida, então a gente já faz naturalmente esse esforço aí de evitar desperdícios, mas a solução não está aí, a solução está lá fora, no governo, nos investimentos, na orientação da política que possa criar oportunidades de barateamento e de fornecimento dessas energias. Por exemplo, hoje em dia, a produção, o custo de produção da energia eólica e solar é muito mais barato do que a produção da própria energia hidrelétrica e muito mais barato do que as outras fontes de geração de energia que vem do carvão, que vem do petróleo, do gás natural. Né? Então, se lá atrás houvesse tido essa compreensão e feito o investimento, né, hoje nós não estaríamos passando por essa falta de energia, ameaça de apagão, e nem estaríamos pagando um custo tão alto. Né? Então, de fato, não resolve. Eu vi o presidente falando que as pessoas tinham que reduzir o número de banhos. Né? Então, você vai deixar Isso. de tomar De banho para todas não as usar. reduções, a do cocô é que me deixou mais assustada. Aqui no É, Trabalhador eu posso, é, mas
É um absurdo, né? Me incomoda muito, não só nesse debate da energia, mas às vezes você vê Uhum. hoje os debates sobre a inflação. Os preços dos alimentos estão caros, o preço daquela. Aí vem o repórter daquela TV oficial e diz assim: não, mas é muito fácil, é só o trabalhador ir pesquisar no supermercado. Como se fosse assim, muito fácil, né? Primeiro, o deslocamento já é difícil, o tempo da pessoa é difícil, Ai, né? que ótimo. Então, jogar nas costas né, do trabalhador, da dona de casa, a ideia de que ele vai conseguir superar esse problema por conta própria é um desatino, né? Para usar uma palavra polida. Desatino Né? foi bonito. Desatino eu gosto que adotar no meu vocabulário pessoal e aqui no programa. E aí, fazendo um adendo assim, muito humano para essa sua fala, né? O meu sogro morava do lado da minha casa. E ele, aposentado, tinha tempo de ir em todos os mercados. Primeiro, ele não paga transporte público, terceira idade, não paga o transporte, terceira idade. Tinha tempo porque já estava aposentado. E às vezes, de fato, ele chegava e comentava comigo, ou então fazia mais do que isso, né? Comprava uma berinjela, 1 litro de óleo, um detergente, trazia. E às vezes era a metade do preço que eu tinha acabado de comprar. Porque ele tinha transporte e ele tinha tempo. Mas a gente não pode utilizar isso novamente como ferramenta coletiva. Imagine eu, trabalhadora, jornalista, que trabalho aqui, uma média de 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira, eu não tenho tempo, nem dinheiro para poder andar ou de ônibus ou de carro em todos os mercados. E aí a gente E, volta, é minimizar a questão e não, culpabilizar o outro. com certeza. E pensa o seguinte: mesmo que você tivesse tempo, recurso e tal, é uma ilusão achar que você, como consumidor, você consegue resolver problemas. Né? O que eu quero dizer com isso? Tem preços que não dependem de pesquisa, porque são Exato. uma, duas empresas que fornecem aquele produto. Você pode ficar correndo a cidade toda que você vai achar o mesmo preço. Pega, por exemplo, a questão do combustível, né? Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito para onde você correr. Tem zero, tem 22 milímetros de centavo de não sei o que é a diferença, né? Mas está batendo R$ 7. Pode estar 7,39 aqui em Petrópolis. 6,998 num posto, Uhum. 6,999 no outro posto, mas é um cartel, né? Assim, as distribuidoras de combustível, né, os Sim, postos, eles fecham o preço. E aí você não adianta ficar correndo para lá e para cá. Né? perfeito. É a mesma coisa da energia. Né? Ela está cara. Você vai comprar energia de quem? Né? Você só tem um fornecedor. Né? Essa é a Então, questão. Só temos um fornecedor. Não tem o que fazer? Ou a gente, enquanto cidadão, tem o que fazer? não, acho que tem o que fazer é cobrar, né, das autoridades aí essas soluções, nas eleições votar em gente que se comprometa, né, em pensar um país diferente, né, com visões diferentes. Por exemplo, esse debate do combustível, né? Aí vem o presidente e diz: eu não tenho o que fazer porque é a Petrobras, eu não tenho controle sobre a Petrobras tem que dar lucro. Quem disse que não tem controle? E tem que dar lucro para quem? Né? Se a Petrobras é um patrimônio, né, dos brasileiros, por que ela tem que ficar dando lucro para engordar os acionistas? Né? Ela tem que dar lucro para gerar riqueza, para resolver os problemas dos brasileiros, né? Não dos acionistas. Né? Perfeito. Então, a gente tem que localizar muito bem esse debate, porque senão a gente acaba achando que não tem solução. Né? E Tem tem. solução, sim. Tem solução, precisa ser bem pensada, precisa ser estudada e mais do que isso. Precisa de pessoas, e aí a gente está falando de políticos, que tenham um pensamento que se lembre, pelo menos que se lembre, que a massa da população brasileira é a trabalhadora e está sofrendo muito com o aumento
hoje, no nosso bate-papo aqui, da conta de luz, não é isso? A gente tem um índice no DIEESE, chama Índice de Custo de Vida, onde a gente mede, né, o impacto desses aumentos de preço para as famílias. O custo da energia hoje responde, por média, aí 5% dos gastos do orçamento de uma família, né? Então, é um índice alto, lógico que não é tão alto quanto alimentação, Sim. quanto a habitação, mas é um custo significativo. Então, nós estamos além da bandeira vermelha hoje, né? Estamos na bandeira de crise hídrica, né? Com custo altíssimo, e isso tem impactado muito o bolso dessas famílias, desses trabalhadores, né? Então, é mais do que necessário pensar imediatamente alternativas, né? Nós temos trabalhado muito no DIEESE esse tema de transição energética, né? De ver como é que a gente, que políticas políticas públicas o país deveria ter para aumentar a produção de energia eólica e solar, porque também é preciso dizer o seguinte: não basta dizer, não, vamos produzir energia eólica e solar. Tá, mas aonde que estão, quem produz os principais equipamentos dessas fontes de energia, né? Então, não adianta eu dizer que vou partir para uma alternativa A ou B se eu não tenho capacidade interna no país de produzir esses equipamentos, né? Então, uma energia eólica, você tem lá o rotor, que é aquele motor que vai fazer a hélice girar, né? Boa parte desses motores são fabricados lá fora, né? Então, se eu incentivar esse tipo de energia, eu tenho que incentivar a produção nacional também para que eu possa gerar, né, riqueza, emprego aqui dentro e não lá fora, né? É um pensamento em Então, cadeia. exatamente, eu tenho que pensar nessa cadeia toda. Hoje, nos países que estão fazendo, por exemplo, transição energética lá fora, que estão deixando de usar o carvão e partir para renovável, o que a gente tem visto é que os empregos que estão sendo gerados na energia renovável são, em que pese ser, né, um setor ambientalmente mais amigo, né, mas são empregos que estão pagando menos, são empregos que têm menos proteção sindical, né? Então tem menos acordos, convenções coletivas, tem menos proteção, né? Então nós temos que ter esse cuidado também, né? Vamos sair de um segmento para ir para o outro, mas nós queremos que nessa transição o trabalhador continue ganhando bem ou mais do que isso, né? Com um emprego de qualidade, um emprego decente, porque tudo isso, na verdade, é o que vai dar sustentação para os indivíduos, para as famílias, para os trabalhadores, e também possibilitar aí um cuidado com o meio ambiente, né? Então, Novamente, é uma grande engrenagem que precisa de equipe, que precisa de políticos que pensem na integralidade da questão. Nelson, a gente está chegando no final desse bate-papo que está sendo ótimo para mim, e tenho certeza que para quem está em casa assistindo a gente também, mas aí vem aquela questão, falamos de dinheiro, falamos que precisamos mudar, falamos que parte da culpa, vamos colocar sua parte assim para a gente, né, também não imputar tudo no coleguinha, né? Parte da culpa está aí no governo federal, que está fazendo escolhas equivocadas a partir das pesquisas científicas produzidas pelo DIEESE. Não é a Carla e o Nelson que só acham, a gente está falando de pesquisa, de ciência, de método sim. e de resultado. E aí, a minha questão para finalizar é a seguinte: existe a possibilidade de um apagão real no Brasil e a gente ter períodos sem energia elétrica aqui em casa e na casa do meu vizinho por conta dessa crise que a gente percebe enquanto consumidor final, enquanto cidadão, mas que vocês estudam propriamente dito? Na verdade, vamos dizer, a gente não tem um aprofundamento nessa discussão mais da oferta de hídrica e tal, né? Mas o que a gente tem acompanhado é que há, sim, um risco de desabastecimento de energia, né? Talvez agora, nos meses aí que antecedem o verão, você tem, tradicionalmente, são meses de mais chuva, né? Então isso pode
atenuar um pouco essa perspectiva, mas há sim um risco por várias fontes, não só o Diese, mas as universidades, vários Uhum. especialistas têm indicado a possibilidade de um risco na oferta de energia por conta da falta de água e da falta dos investimentos, como nós já dissemos, em outras fontes que poderiam estar viabilizando aí esses momentos que são normais aí de mais ou menos chuva para a geração de energia, né? Mas há sim uma possibilidade desse risco que seria um desastre, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Porque você parar o país por falta de energia, né? Um país que já tem mais de 14 milhões de desempregados, que já enfrentam, né, novamente o problema da fome, só agravaria ainda mais essa situação. Então, a gente não deseja isso, né? Embora a gente tenha que atuar com o pé no chão, chamar, né, a responsabilidade àqueles que fazem a gestão desses investimentos, dessas políticas, para que nós não tenhamos que, infelizmente, enfrentar uma situação mais radical como foi no passado. Maravilha. Nelson, muitíssimo agradecida por todo o esclarecimento. Deixo aqui as portas, as janelas, a câmera, o microfone abertos para que você, quando tiver novidades, venha compartilhar com a gente, porque foi realmente muito elucidativo esse nosso bate-papo. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, Carla, e aí a todos os ouvintes aí desse excelente programa aí, Trabalhador em Foco, e vida longa aí para o programa, para vocês aí. Agradecida, Até obrigada de mais. verdade. Obrigada a você Tchau, de tchau. casa que ficou com a gente. Desligue a sua luz quando possível, mas mais do que isso, vote melhor nas próximas eleições. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.